Olá, nós daremos continuidade na citologia mamária e nesta aula nós vamos abordar os padrões citológicos de alterações benignas, mostrando alguns tumores benignos e as suas características citológicas. E nós também vamos abordar sobre os tumores malignos e as suas características citológicas. Vamos começar abordando as alterações benignas. E dentre essas alterações de benignidade na mama, nós temos as alterações fibrocísticas, que consiste aí nos cistos na mama. Isso acaba levando mais de 60% das mulheres a buscar aí orientação nos mastologistas, ginecologistas. Essas formações císticas geralmente acometem mulheres entre 30 a 40 anos de idade. É o que mais as mulheres acabam buscando ajuda médica. Mais de 60% das mulheres, quando vai buscar ajuda médica, é porque tem um cisto na mama. Esses cistos, eles não têm uma etiopatogenia bem confirmada, mas alguns autores acabam conferindo a eles uma influência hormonal. E nós vamos ver a seguir as alterações citológicas desses cistos. Aqui estão as características citológicas das alterações fibrocísticas. Nós temos 3 imagens aí, 1, 2 e 3. Nós vamos observar um infiltrado inflamatório, ou seja, a presença de polimorfonucleares. Também nós vamos ver alguns linfócitos, células espumosas, que são os macrófagos. Então, aí existe uma inflamação nessas alterações fibrocísticas. Na imagem 3, a gente pode ver esse infiltrado inflamatório com alguns polimorfos nucleares. Nós vamos ter, quando observamos na lâmina, uma celularidade moderada. Então, a gente não vai ter uma escassez de célula e nenhum aumento de conjuntos celulares, mas uma celularidade moderada, como a gente observa na imagem 1. E nós vamos ver também presenças de células apócrinas, que são aquelas células da metaplasia das células ductal, na imagem 2. Que a gente tem esse aspecto meio arenoso no seu citoplasma. E nós vamos ver pequenos grupamentos de células epiteliais, como nós observamos na imagem 1. Então, essas são as características principais dessas alterações fibrocísticas. Outra alteração que está dentro das alterações benignas da mama são as doenças proliferativas da mama. Essas alterações geralmente estão acompanhadas das alterações fibrocísticas que eu falei anteriormente. E essas alterações podem variar com a quantidade de células e o seu grau de atipia. As doenças proliferativas da mama são caracterizadas por lesões proliferativas. E essas lesões proliferativas vão compreender 2 tipos de lesões. Então, aquelas que a gente chama de lesão proliferativa sem atipia, ou seja, está acontecendo uma hiperplasia, que é aumento de células ductais comuns ali, usual. E o outro tipo é a lesão proliferativa com atipia, que está acontecendo uma hiperplasia das células ductais. Então, é uma hiperplasia ductal atípica, ou ADH, que é a forma que a gente conhece mais, ADH. E essa hiperplasia ductal atípica por quê? Porque as células ductais não estão mais no formato que elas são, que elas estão normais. Então, está acontecendo uma alteração, uma atipia. E muitas vezes essas lesões proliferativas com atipia pode dificultar no diagnóstico de um carcinoma ductal, porque elas têm uma semelhança muito grande de alterações
entre uma e outra. Então, acaba dificultando no diagnóstico do carcinoma ductal. Aqui estão as principais características das lesões proliferativas sem atipia, as principais características citológicas. Então, nós vamos observar um agrupamento de células ductais com pequena sobreposição nuclear. Então, a gente tem que lembrar lá da celularidade das células ductais. Geralmente, elas estão em monocamada, com espaçamento regular entre elas. Neste momento, vai ter uma pequena sobreposição nuclear. A cromatina dessas células vai estar fina, regularmente distribuída, então a gente vai observar bem isso microscopicamente. E nós vamos ver um grande marcador de benignidade, que é a presença dos núcleos de desnudos bipolares. Então vamos dar uma olhadinha nessas características citológicas no próximo slide. Então, aqui é uma imagem de um aspirado mamário. Nós podemos observar uma grande quantidade de células ductais. Essas células ductais estão ainda coesas, com presença de células miepiteliais, que são aquelas células que vão estar com o núcleo mais hipercromáticos, mais rocheados, se vocês puderem observar, sobrepondo as células ductais. Nós vamos ver também que há, como eu disse para vocês, a grande quantidade de célula. E isso, então, vai caracterizar a hiperplasia ductal sem atipia. Sem atipia porque as células estão no seu formato normal, na sua originalidade em relação à sua morfologia. Nós abordamos as alterações citomorfológicas das lesões proliferativas sem atipia. Agora nós vamos falar das lesões proliferativas com atipia. Quais são as características dessas lesões com atipia? Então, a gente tem que lembrar que esse tipo de lesão proliferativa é uma hiperplasia das células ductais, ou seja, é um excesso desses tipos de células que acabam, então, sendo muito similar ao carcinoma ductal in situ. Então, a gente sabe que a neoplasia é caracterizada aí por um excesso de células alteradas. Então, isso acaba levando aí uma similaridade, muitas vezes uma semelhança das características citopatológicas. Quais são as principais características citológicas das lesões proliferativas com atipia? A primeira é o seu grupamento, é o grupamento daquelas células ductais. Elas não vão ter mais aqueles espaços regulares e vai ter uma intensa sobreposição nuclear. Então, aí já vai começar aquele aglomerado de células, sem dar aquele espaço que a gente observa nas células normais ductais, lembrando do chão das rampas da faculdade, aquelas bolinhas, uma ao lado da outra, espaçada, bonitinha, que é muito similar às células ductais, quando a gente observa no microscópio. Então, quando há uma lesão proliferativa com atipia, a gente não observa mais essa regularidade entre seus espaços. Nós vamos observar também a cromatina, e essa cromatina não vai estar mais aquela cromatina fina, suave. Ela vai já estar com um aspecto grosseiro, irregular. E nós vamos ver um nucleolo bem proeminente, ele vai estar bem aumentado. E nós vamos ver uma característica que é muito de carcinoma, que são as células isoladas. Lembra que eu sempre falei, geralmente células malignas, elas acabam se distanciando do seu grupamento, o seu grupamento já está irregular, mas elas acabam ficando isoladas e ela é extremamente diferente do que ela era. Ela perdeu a sua arquitetura normal, se transformando numa célula atípica. Nós temos aqui uma imagem de ADH.
Essa imagem nos mostra um grupo de células com bastante sobreposição. Lembra, né, das células ductais que a gente consegue ver em monocamada, os espaços regulares. Vocês conseguem observar essa monocamada nessa imagem? Não. Não, porque a gente vai ver essas células sobrepostas, né, núcleos em cima de outros núcleos, e fica até um pouco fora de foco quando a gente observa. A gente vai ver aí uma discreta alteração do tamanho dos núcleos. Então, a gente vai ter aí já uma atipia. E a coloração também. Então, a gente vai ter alguns de coloração hipercromática, enquanto outros não. Então, a gente vai ter essas alterações bastante evidentes nessa lâmina. Lembrando que a citologia ela não vai ser o melhor método para confirmar o ADH, a diferença entre ADH e o carcinoma in situ. Então, vai haver necessidade da realização da biópsia. E a biópsia, então, vai analisar o tecido, então vai ser um diagnóstico histopatológico para confirmação. Dentre os tumores benignos de mama, o mais frequente é o denominado fibroadenoma. É um tipo de tumor que tem proliferação epitelial e estromal, de crescimento desorganizado, porém esse crescimento é muito lento, levando anos aí para crescer, e alguns autores indicam que essa formação tumoral é devido a elevações hormonais. Geralmente, esse tipo de tumor é encontrado quando a paciente se submete a uma ultrassonografia de mama, sendo que a sua especificidade na classificação de tumor é baixa, precisando de outros parâmetros diagnósticos, como a citologia. Então, a citologia pode complementar aí no diagnóstico de fibroadenoma. E quais são as características citológicas de um fibroadenoma? Bem, primeiro nós vamos observar que em fibroadenomas nós vamos ter agrupamentos de células ductais em monocamada. Nós vamos ter aí os espaços regulares entre as células. Nós vamos ver um grande marcador de benignidade, que é a presença dos núcleos desnudos bipolares. Nós vamos ver fragmentos estromais, lembrando que é um tumor de origem estromal também. Então, nós vamos ver a presença de fragmentos estromais. E, em alguns casos, a rara presença de células espumosas, que são os macrófagos, e as células apócrinas, que são as células metaplásicas ductais. Em alguns casos, mais raramente, pode ter atipias, que isso acaba culminando em diagnósticos falsos positivos e outras alterações, como ADH. Aqui está uma imagem de um aspirado mamário de um fibroadenoma. Nós podemos observar à nossa esquerda células epiteliais ductais. Nós podemos observar que essas células estão em um grupamento plano, ou seja, em monocamada, e seus núcleos monomórficos, ou seja, sem nenhuma atipia. Os núcleos estão no mesmo formato das células originais, das células normais. Nós vamos ver aí o espaçamento entre essas células, um espaçamento regular, bem bonitinho. E ao nosso lado direito, nós vamos observar a presença dos fragmentos estromais. Lembra que esse tumor também é de origem não somente epitelial, mas também de origem estromal, e por isso nós vamos ver aí uma quantidade de células estromais aí, de tecido estromal. Como a gente pode observar na seta vermelha, células fusiformes. Aqui é uma outra imagem de um fibroadenoma. E nessa imagem nós podemos observar quem, principalmente? Isso mesmo,
os núcleos desnudos bipolares, o nosso grande marcador de benignidade. Então, essas setas em vermelho estão indicando os núcleos desnudo bipolares. O papiloma é um outro tipo de tumoração benigna da mama. Ele geralmente é encontrado nos ductos lactíferos e ele possui uma variação maligna, que a gente chama de carcinoma papilar. Geralmente, esse tipo de tumoração benigna, o papiloma, vai apresentar algum tipo de secreção, que é aquela secreção que vai escoar do próprio mamilo. Essa secreção geralmente é serosa, ou seja, tem um acúmulo ali de leucócitos e, em alguns casos, sanguinolenta, ou seja, a presença de hemácias. Então, a descarga papilar é um método bastante eficaz para se colher esse tipo de material, não precisando da PAF. Então, apenas a descarga papilar, uma vez que esse tipo de tumor acaba, né, saindo aí espontaneamente essa secreção. Existe muitas vezes a presença de papilas nas alterações citomorfológicas deste tipo de tumor. E essas projeções papilares, a gente pode estudar bem isso na página 41 do caderno citopatológico, o caderno 1 de referência, que é o Citopatologia Ginecológica, que vai falar dos agrupamentos celulares quando a gente observa as células. E uma dos grupamentos é projeções papilares, por isso o nome de papiloma. E essas projeções papilares aí são características deste tumor, que é uma marca morfológica, que é uma marca patognomônico aí do tumor papiloma. Esta imagem é de um papiloma. Nós podemos observar um agrupamento celular tridimensional com as projeções papilares das células ductais. Há uma certa alteração nos núcleos, mas não observamos alterações que indicam malignidade, como, por exemplo, aquelas células isoladas atípicas, que são bem características de alterações malignas. Por exemplo, a gente não está observando aí, a gente só observa essa projeção papilar. Então, você vê que tem até uma curva, assim, formando realmente uma papila, mas as células ainda estão agrupadas com poucas alterações, de fato, celulares. E como eu disse anteriormente, o papiloma, que é um tumor benigno, tem a sua variante maligna, que é o carcinoma papilar. Então, quais são as diferenças citológicas entre a neoplasia papilar benigna e da maligna? Nós temos que lembrar que ambas vão possuir moderada a alta celularidade. Então, toda neoplasia tem bastante celularidade. Então, a benigna é moderada ou alta também. E a maligna também pode ser moderada ou alta celularidade. A malignidade vai favorecer grupamentos de células em túbulos e escassez de células mioepiteliais, que também é um grande marcador de benignidade. Lembre-se, células mioepiteliais e núcleos desnudos bipolares são marcadores de benignidade. Se a gente observa a ausência desses dois marcadores, provavelmente são células malignas. Nós vamos ver figuras atípicas de células em ambas tumorações, tanto o papiloma como o carcinoma papilar. Mas o que vai evidenciar a característica maior de malignidade é a presença de células isoladas, atípicas, fora daquela papila. Ou seja, na figura anterior, se vocês observarem, está lá aquele grupamento, aí que faz aquela curva, que a gente chama de projeções papilares. E se estiver fora daquela celularidade em grupo, e a célula fora daquela celularidade, e ela estiver totalmente diferente
de uma célula ductal ou epitelial que a gente conhece, provavelmente é uma característica de malignidade. Outro tumor benigno de mama é o tumor Phyllodes, que tem como componente principal celular, ou seja, o componente abundante nas características citopatológicas, os fragmentos estromais. Então, nós observamos fragmentos estromais no fibroadenoma, mas nos tumores Phyllodes ele é muito mais abundante. É uma presença maciça mesmo de componentes estromais. Esse tipo de tumor é um cistosarcoma, que é um tumor de origem estromal, e ele tem a sua variação maligna também, mas é bem rara. E nós temos aí uma presença de numerosas células atípicas derivada do estroma quando a gente observa a sua variação maligna. Quanto às características citológicas, além da presença abundante de componentes estromais, nós vamos ver a presença de figuras de mitoses atípicas. Essas figuras de mitose vai acabar favorecendo na conclusão de uma neoplasia benigna. Nós vamos também observar presença de células ductais atípicas. E nós vamos observar também a presença de células fusiformes, que são as células do estroma mesmo. Aqui está uma imagem de um aspirado citológico de um tumor Phyllodes, onde nós podemos observar aí a grande presença, a abundante presença de fragmentos estromais, bem no centro da imagem, onde eu coloquei esse círculo. E na parte inferior, aqui tanto no lado direito quanto do lado esquerdo da imagem, nós vamos ver fragmentos do tecido epitelial, as células ductais epiteliais ali ainda intactas, né, na sua monocamada. A gente observa aí espaços regulares bem definidos ali entre essas células. Nós podemos observar uma semelhança com o fibroadenoma, só que o fibroadenoma tem fragmento estromal, mas não em grande quantidade quando observamos em tumores Phyllodes. Nessa imagem a gente pode ver aí a grande quantidade de fragmentos estromais. O câncer de mama é uma neoplasia bastante comum, bastante frequente, como nós vimos na aula anterior, que eu já havia falado um pouco sobre a neoplasia maligna de mama. E é caracterizada por uma etiopatogênese multifatorial. Nós já também abordamos esses multifatores que pode ocasionar o aparecimento dessas células neoplásicas malignas e não há um método de prevenção. Então, a gente não sabe como prevenir essa doença. Então, qual é o grande achado? O que a gente precisa fazer, de fato? Detectar precoce essa doença. Então, é muito importante que a gente consiga detectar essa doença o quanto antes, né? Observando lesões pré-malignas ali. E essa detecção precoce, ela vai se basear na premissa de que há maiores chances de cura, se eu descobrir, né, essa doença rápido, por exemplo, a sobrevida dessa paciente e a qualidade de vida quando o câncer é diagnosticado oportunamente. Então, a gente tem que lembrar que é uma doença muito complexa, porque existem multifatores que podem levar ao aparecimento dessa doença. Então, a detecção é muito importante precocemente. E aí está a citologia mamária. O exame citopatológico, ele vem para ajudar, para auxiliar no diagnóstico de uma lesão precoce. E aí, achar o melhor tratamento para essa paciente. Os carcinomas da mama são bastante variáveis. Nós podemos ver aí no slide que nós temos 5 tipos de neoplasias malignas, as mais comuns. E essas neoplasias, cada uma vai possuir uma característica própria.
né, que a gente vai conseguir classificá-las de acordo com os elementos que compõem este tumor. E aí nós temos os tipos, o carcinoma ductal, que é o carcinoma mais comum de mama, que acomete 85% das mulheres. O carcinoma lobular, que é o segundo mais comum, né? Segundo carcinoma mais comum em mulheres, 8%. O carcinoma medular, que acomete 3% da população. O carcinoma mucinoso, 2%. E o carcinoma apócrino, 1%. Então, a gente vê que carcinoma medular, mucinoso e apócrino são carcinomas mais raros de acontecer. E por que é importante a gente diferenciar esses tumores? Então, a gente vai, na própria citologia, na própria citopatologia, nós vamos conseguir diferenciar, pois o tratamento da doença vai de acordo com as características biológicas do tumor. Então, por isso que é muito importante, não somente com as características biológicas do tumor, tá? Mas também estadiamento, idade da paciente. Mas o tratamento vai de acordo com as características biológicas deste tumor e por isso que é muito importante que a gente consiga diferenciar aí um carcinoma ductal de um lobular, de um medular para um mucinoso ou de um apócrino. Nós temos aqui uma imagem do carcinoma ductal in situ, que é um carcinoma que acomete os ductos, que são aqueles ductos lactíferos. Nós observamos no primeiro ducto, o ducto normal, onde nós temos lá células epiteliais e mioepiteliais. E nós temos o ducto com as células anormais, uma proliferação anormal neste ducto, né? Muitas vezes acometendo todo o ducto, perdendo aí o seu lúmen, né? A sua passagem. Então, esse é o carcinoma ductal, onde todas as células neoplásicas estão presentes nesta estrutura. Esta imagem é do carcinoma lobular in situ. Nós vamos ver a estrutura lobular que nós já conhecemos, que é formada de vários ácinos. Ácinos são esses formatos redondos aí, são esses alvéolos. E esses ácinos que formam o lóbulo vão ficar totalmente preenchidos de células anormais, células neoplásicas, essa proliferação anormal celular descontrolada. Então, nós não vamos ver mais os espaços destes ácinos em um lobo. Antes da gente comentar um pouquinho sobre as características citológicas ou citopatológicas de cada tumor de mama, eu gostaria de mostrar para vocês a disseminação dessas células neoplásicas. E nós temos como via principal de disseminação a via linfática. Nós temos aí, na imagem dá para ver, as redes de capilares linfáticos que estão presentes na estrutura mamária, na axila, em torno do peito. E nós vemos aí capilares venosos que vão facilitar a migração de células neoplásicas. E essas células neoplásicas podem ir para a axila e muitas vezes as mulheres precisam fazer um esvaziamento axilar, ou seja, para ser encontrado um linfonodo sentinela, que é aquele linfonodo que vai indicar se há ou não a disseminação por essa via, pela via linfática. Nós temos uma outra via de disseminação dessas células neoplásicas, que é a via hematogênica, ou seja, onde as células neoplásicas encontram a circulação sanguínea e acaba levando essas células bastante distante do seu ponto de origem, como por exemplo os ossos, pulmões, que são os locais que mais possuem metástase de um câncer de mama. Existem diversas características que vão definir melhor a interpretação
de um aspirado mamário de malignidade, sempre comparando com os critérios de benignidade. Então, a gente vai ter que lembrar dos critérios de benignidade e quando sentar para ler aquela lâmina daquele aspirado e, por exemplo, encontrar uma hipercelularidade, que é uma característica muito comum entre os tipos, quase todos os tipos de neoplasias da mama, então a gente já se depara com algo estranho, né? Porque a gente já tem como parâmetro de benignidade uma celularidade normal, não uma hipercelularidade. E essa hipercelularidade é algo que nós encontraremos em quase todos os tipos de câncer de mama. Outro fator também que é muito comum, que a gente vai encontrar em características malignas de um aspirado mamário, são as células isoladas. As células isoladas, células atípicas isoladas, é um ponto muito forte, uma característica muito forte de malignidade. Então, nessa figura, vocês percebem aí que nós temos um agrupamento de células irregulares, né? Não tem mais um formato das células ductais epiteliais normais, com um núcleo mais grosseiro, uma cromatina mais grosseira, um pleomorfismo, e perdendo o que? Os espaços entre si, aqueles espaços regulares, aquela monocamada. Então, nós aí já percebemos que tem células com aumento de volume de núcleo, hipercromasia, nós podemos ver nucléolos proeminentes, isso muito indicativo de malignidade. Aqui nesse slide, nós iremos abordar as características citopatológicas de um carcinoma ductal. Então, dentre as principais características que nós podemos observar em um aspirado mamário, vai ser o aumento no volume dos núcleos. Então, os núcleos vão estar bem aumentados em relação aos núcleos normais de células epiteliais. A intensa hipercromasia. Nós não temos uma hipercromasia em aspirados benignos de mama, mas nós teremos em aspirados malignos de mama essa hipercromasia. A perda da coesão. Lembram que as células andam em monocamada, em um plano regular, espaçadas entre si, uma ao ladinho da outra? Não vai ter mais essa característica. Elas vão estar sobrepostas, vão estar com contorno nuclear, muitas vezes irregular, perdendo a sua coesão, e um fundo necrótico. O que é um fundo necrótico? Nós vamos ver hemácias, nós vamos ver aí polimorfonucleares. Então, essa imagem, nós vamos ver aí características das inúmeras alterações presentes num carcinoma ductal. Eu coloquei aí um retângulo, um quadrado aí, mostrando um grupamento aí de células com aumento no volume nuclear, com uma hipercromasia bastante intensa, e essas células estão dispersas do seu grupamento normal, a perda da coesividade ou da coesão. E nós podemos observar bem nesses núcleos que tem pontos bem marcados, que é um ponto de nucléolos bem demarcados, e o fundo, que é um fundo onde tem hemácias e polimorfonucleares, que eu estou indicando com a seta verde. Então, aqui é o slide que nós vamos abordar o carcinoma lobular, mas antes de eu falar um pouquinho das características citopatológicas de um carcinoma lobular, eu gostaria de alertá-los que existem várias características próprias de malignidade, nós já vimos isso no início das nossas aulas, que a gente aprendeu aqueles critérios citomorfológicos de malignidade. Lembrando que um núcleo de uma célula ductal não deve exceder 2 vezes o seu tamanho normal. Então, se a gente já observar 2 vezes maior o aumento nuclear, então a gente já é um indicativo de malignidade. Outra característica bastante importante, relevante, nós já vimos hipercromasia, pleomorfismo,
Mas outra característica que eu gostaria de informar é que nós não vamos ver as células mioepiteliais em aspirados mamários malignos. Então, a ausência de células mioepiteliais é um importante marcador de benignidade. Esse marcador de benignidade, então, se eu não tenho ele presente ali, possivelmente, se eu estou encontrando hipercelularidade, pleomorfismo, discariose, hipercromasia e não tenho a presença de células mioepiteliais, provavelmente é um aspirado de células malignas, tá? Quanto às características do carcinoma lobular, é um carcinoma que nós vamos encontrar uma hiposcelularidade, diferente do ductal. O carcinoma lobular ele vai ter uma hiposcelularidade, ele tem uma escassez devido a uma fibrose tecidual. Então, se eu tenho essa fibrose tecidual, eu tenho então um padrão celular composto de um tipo só de células, tá? Outra informação importante desse carcinoma é que existe a presença de muco nesse aspirado. Então, nós vamos ver algum muco ali presente e as células vão estar num formato normal. As células vão estar monomórficas. Por isso que a gente consegue, dentro da própria citopatologia, dentro da própria citologia clínica, diferenciar um carcinoma lobular de um carcinoma ductal. Porque nós vamos ver características diferentes. Hiposcelularidade no lobular, presença de muco, células monomórficas, nós vamos ter aí células nessa imagem, células epiteliais monomórficas em fila indiana, que a gente chama. Nós temos alterações no núcleo-citoplasma e a presença de muco, que é uma alteração bem característica do carcinoma lobular. Esse slide mostra mais uma imagem de um carcinoma lobular. Nós podemos notar as células epiteliais com produção de muco, com secreção de muco. E onde nós podemos observar isso? Essas partes mais rosadas, esses vacúolos no citoplasma. Então, esse citoplasma vai estar cheio de muco. Então, acaba tendo uma coloração diferente, rosada, em alguns aspectos mais claros, um azul mais claro no citoplasma. Mas podemos notar aí um padrão monomórfico das células. Então, as células ainda obtêm um padrão igual entre si, né? Não tem um pleomorfismo, cada célula de uma forma, mas elas estão muito parecidas no seu formato. Só que são células epiteliais ductais que a gente sabe que não tem esse formato, não tem essa vacuolização com secreção de muco. Então, é próprio de um carcinoma lobular. Nesse slide, nós vamos abordar o carcinoma mucinoso, que é um tipo também maligno de carcinoma da mama. Ele é um tipo bem raro, composto aí de células especialmente uniformes que vão flutuar sobre um muco abundante. Nós podemos ver bem nessa imagem aí um muco bem espesso, onde as células estão aí por cima desse muco. A sua interpretação pelo exame citopatológico é bastante cautelosa, essa interpretação, quando a gente analisa esse tipo de características citológicas em um aspirado mamário. Porque as suas características vão mimetizar, ou seja, vão se assemelhar muito com o fibroadenoma e algumas variantes do carcinoma ductal e lobular. No lobular a gente viu que tem aí um excesso de muco, e nesse também nós temos aí bastante muco. O diagnóstico do carcinoma mucinoso deve ser confirmado pelo exame histopatológico, tá? Então, nós vamos fazer o exame histopatológico, mas vai precisar fazer a biópsia, vai precisar analisar esse tecido, e depois nós vamos precisar complementar este histopatológico com um exame chamado exame de imunistoquímica,
que a gente vai investigar através de antígenos ali presentes naquele tecido, os anticorpos, a ligação antígeno-anticorpo ali presente naquele tecido, e aí dá para aferir qual realmente é o tipo de tumor para a gente tentar ver o melhor prognóstico para essa paciente. Como eu disse para vocês, o carcinoma mucinoso aí tem características próprias. Ele é um tumor maligno, mas de bom prognóstico. O que seria um prognóstico? Só para vocês relembrarem. Vai ser um parâmetro que a gente vai conseguir mensurar no momento do diagnóstico, se pode servir como um bom preditor de sobrevida para aquela paciente ou tempo livre daquela doença, tá? Isso vai ser um prognóstico. Como que vai ser o andamento daquela doença ali. Então, esse carcinoma mucinoso, ele tem um bom prognóstico, isso é muito legal. Então, é importante se descobrir logo, fazer os exames histopatológicos e a imunohistoquímica. Inclusive, eu sempre dou um curso de extensão sobre esse exame de imunohistoquímica, é bastante interessante, algumas pessoas já participaram, provavelmente esse ano nós teremos também. Lembrando que nós já falamos do carcinoma ductal, do carcinoma lobular, e eu não falei do prognóstico desses dois. O carcinoma ductal infiltrante, ele tem um péssimo prognóstico, tá? Infelizmente. Então, dentre os carcinomas, esse é o pior dos prognósticos que a gente tem. Então, nós temos aí outras vertentes de carcinoma e o que a gente vai abordar no próximo slide é o carcinoma medular. E o carcinoma medular é um carcinoma raro também, pode corresponder de 1 a 7% dos tumores de mama, em média 3%. É um carcinoma que tem como principais características citológicas a presença de hipocelularidade, as células vão se apresentar isoladas, em pequenos aglomerados, com citoplasma abundante. Nós veremos núcleos com presença de macronúcleos, né? Ou seja, vesiculares. E nós vamos ver principalmente muitos linfócitos, por isso que é de origem medular. Então, a presença de linfócitos vai caracterizar como um tumor medular, como um carcinoma medular. Nós também vamos ver a presença de figuras de mitose no núcleo dessas células que nós vamos observar ductais. Vamos abordar agora o carcinoma apócrino. Então, nós vamos falar das características desse carcinoma. Então, a principal característica é a presença de células apócrinas. Vamos lembrar como são as células apócrinas? Vamos relembrar lá na nossa primeira aula de citologia mamária, das células normais, nós temos as células apócrinas, que é uma metaplasia das células ductais. As células apócrinas, elas têm citoplasma abundante com textura granular. A gente vê isso daí nessa imagem? Começa daí, né? Já tem alguma coisa aí. São poligonais, com núcleos geralmente mais excêntricos e com nucleolos visíveis. Então, a gente já pode perceber que aí a gente tem, nessa imagem, um grupo com muitas células. E tem algumas que têm, sim, a característica apócrina, por isso que a gente sabe que é um tumor de células apócrinas. Mas a gente pode notar, como eu indiquei nas setas, que existem um volume de núcleos, dos núcleos bem variáveis aí, e de nucleolos bem intensos também. Então, nós temos como características deste carcinoma alta celularidade, eles podem formar grandes agrupamentos celulares ou estarem isolados. Lembra que células isoladas atípicas está como característica presente em todos os carcinomas. Os núcleos discarióticos, ou seja, mudou o formato desse núcleo, o núcleo já se torna irregular. Os nucleolos proeminentes e o fundo necrótico pode estar presente em alguns casos, em algumas lâminas observadas.
Com relação aos laudos citopatológicos de função aspirativa por agulha fina da mama, nós temos aí várias categorias que são classificatórias quando analisamos essas lâminas de PAF. A primeira dela é a negativa para a malignidade, depois nós podemos ver a categoria típicos, suspeitos, positivo para a malignidade, e nós temos uma categoria chamada inadequado ou insatisfatório. O que seria essa categoria? Já falando dela antes das outras. É quando a gente vai analisar uma lâmina e a gente não encontra nenhuma, bem pouca ou nenhuma célula epitelial. Nós vamos ver aí a presença de artefatos de fixação. Então, aconselho que vocês leiam o capítulo 2 do nosso caderno 2 de referência, citopatologia não ginecológica. Lá explica muito bem como que é confeccionada as lâminas, colorações. É importante que vocês leiam essa parte. Também está dentro da categoria inadequada ou insatisfatória aqueles esfregaços que a gente só vai ver hemácias e leucócitos, sendo que a gente não observa mais nada além disso. Então, a categoria inadequado e insatisfatório, ela é aplicada exatamente para colocar aí esses pontos que eu acabei de falar para vocês numa análise de PAF de mama. A categoria negativo para a malignidade é aquela categoria que a gente vai encontrar de 5 a 6 grupos celulares, então vai ser uma categoria satisfatória para análise. Então a gente precisa encontrar esses de 5 a 6 grupos bem preservados de células. Nós vamos analisar todas aquelas características citomorfológicas que eu falei para vocês anteriormente, de benignidade e malignidade. Se todas aquelas características estão dentro da benignidade, esse diagnóstico, então, negativo é benigno. Então, lembrando que nós temos aí que o médico, por exemplo, ele deve correlacionar esse resultado negativo citopatológico com os achados clínicos e radiológicos, que a gente chama de tríade diagnóstica. Se esses achados clínicos e radiológicos forem compatíveis com o citológico, ótimo. Mas se não forem compatíveis, é necessário que exista aí uma continuidade em se achar o diagnóstico de fato e uma biópsia pode ser sugerida. A categoria atípicos serão aquelas amostras com pouca probabilidade de malignidade, sendo que nós vamos ver características misturadas, tanto de malignidade quanto de benignidade naquela análise daquela lâmina. Em geral, uma biópsia vai ser indicada uma vez que tem essa mistura aí, de entidades malignas com entidades benignas. Então, para aferir de fato, para fechar-se um diagnóstico, é necessária a biópsia. Já a categoria suspeitos são alterações, de fato, que se aplica a possíveis malignidades. E aí nós vamos ter aí com células atípicas em bastante quantidade, mal preservadas, algumas amostras hemorrágicas, inflamatórias. Nós vamos ter pleomorfismo e a biópsia indicada. Nesses casos suspeitos, não tem nem como pensar. A biópsia sempre será indicada. E a última categoria da classificação de uma PAF de mama é a categoria positivo. Ou seja, nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente não gostaria de encontrar numa lâmina de um esfregaço mamário, de uma PAF mamária, que são células irregulares, hipercromasia, atipias, células isoladas, núcleos com contornos irregulares, tudo aquilo que é próprio da malignidade. Tá? Então, casos positivos para a malignidade estão reservados para os casos com características próprias, ou seja, inerentes à malignidade.